E aí, lindões? Olha, hoje eu trouxe uma pessoa de naipe para poder falar sobre a nossa área de atuação, que é comunicação e marketing. Ele que é publicitário, já tem a própria agência, que é uma das principais agências da região, trabalha com diversas marcas como Shopping Piratas, Emex, entre outros. Agora está fazendo fita também, né? Toda essa parte de marketing de fita, e é o grande querido, meu amigo de profissão, Caio Flores. E a nossa produção tem que ajudar com as palmas, porque esse querido merece demais. E aí, meu amigo, Cara, tudo jóia? Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer também a Casa Rasca Web, que está sempre aí parceiraça na área de comunicação. Pô, para mim é um prazer estar aqui e vamos bater um papo bacana sobre comunicação, que é o que a gente faz. Poxa, um profissional de gabarito para poder confirmar todas as coisas que a gente sempre fala aqui sobre comunicação e marketing. Eu trouxe o Caio para vocês ficarem ligadíssimos que realmente a propaganda é a alma do negócio. E antes de a gente entrar no papo aqui com o Caio, eu vou chamar a nossa nova correspondente, uma grande querida, também já trabalhou com a gente um tempo atrás e agora está assumindo toda essa parte do E aí, Amaury nas ruas, né? Então vamos saber o que a Isabelle Lopes tá trocando uma ideia com essa galera e ver se o pessoal também acha que a propaganda é a alma do negócio ou reafirmar aí essa informação. Vamos ver. E aí, Amaury, estamos um pouquinho diferentes hoje, porque depois de tanto pedir, finalmente ele me colocou em algum lugar de destaque. E estamos no evento Trick Cake para saber, propaganda é a alma do negócio? Antigamente a gente vinha muito do boca a boca, mas hoje é importantíssimo nós estarmos nas redes, nós estarmos no digital, buscando se conectar com pessoas, porque eu falo que pessoas se conectam com pessoas, né? Sim, a propaganda é a alma do negócio, porque quem não faz acontecer, vê acontecendo. É verdade, é verdade, é verdade. A propaganda, ela aliada a um bom produto de qualidade, com a qualidade do material que você usa, com a questão da entrega, aí é um conjunto perfeito, assim, na minha opinião. E como é feito essa propaganda no seu negócio? Então, hoje a gente utiliza através dos nossos sites, né, das nossas redes sociais, do nosso site, e também temos os nossos representantes espalhados no Brasil todo. Então, eu faço a propaganda do meu trabalho pelas redes sociais, expondo, tirando boas fotos, pela internet, né, pelo Instagram e pelo WhatsApp. No Facebook também, mas eu uso muito pouco, mas pelo Instagram e pelo WhatsApp. E foi unânime, propaganda é a alma do negócio. Como você tem feito o seu? Olha, as pessoas também acreditam que a propaganda é a alma do negócio, mas sempre é um conhecimento, digamos assim, meio superficial, né? As pessoas falam porque, de repente, é a frase feita que a gente já ouve muito tempo, né? Mas, Caio, me ajude a falar para essas pessoas que realmente, né, a propaganda é a alma do negócio. Mas como que você enxerga a propaganda como realmente a alma mesmo, como um dos principais objetivos, né, e ferramentas para os negócios? Amaury, hoje a propaganda, eu poderia dizer que ela é muito mais do que a alma do negócio. Hoje a propaganda está na essência das pessoas. Ela está no nosso cotidiano, ela está no dia a dia de tudo que a gente faz. E aí eu saio até um pouco mais da propaganda e a gente vai falar um pouco mais de marketing, que é mais um conjunto de tudo isso, né? E assim, hoje você faz marketing da hora que você acorda, escolhe a roupa que você vai vestir, ao conteúdo que você posta no seu Instagram, no seu dia a dia. Então assim, tudo é marketing, né? Porque no final das contas, se a gente for analisar friamente, a gente está se vendendo o tempo todo. Né? Exatamente, exatamente. As pessoas, elas têm essa ideia sobre comunicação, publicidade, marketing, de uma forma só naquele ambiente empresarial, para de repente vender algum produto. Elas não enxergam a comunicação, essas coisas acontecendo na própria vida. Né? Exatamente. Já até falei aqui num episódio anterior, se eu quiser pedir pro Caio aqui um copo de água, eu preciso me comunicar, eu preciso falar para ele o que eu quero e induzi-lo a fazer algo que eu quero. E comunicação é isso, né, Caio? Exatamente. Eu acho que antes de tudo isso, do marketing, da publicidade, da propaganda, né, do branding, de tudo isso, a gente partiu do princípio da comunicação. Tanto que a nossa formação é em comunicação social, né? Que é a base de tudo. A gente se comunica desde que a gente nasce, só que de cada um de uma forma. Então, hoje, ter a comunicação clara
muda o jogo. Você não precisa ter as melhores estratégias às vezes, mas você precisa ter a melhor comunicação. Quanto melhor você se comunica, melhor são seus resultados. Não, com certeza. E nesse ambiente empresarial, né, que quando a gente fala de comunicação no ambiente empresarial, as pessoas que ainda, os profissionais, né, os empreendedores, eles ainda, lógico que tem pessoas que estudam, né, o seu empreendimento, principalmente dependendo do tamanho da empresa, mas a comunicação e o marketing ainda, em alguns momentos, ainda não é vista com tanta firmeza, digamos assim, né, como algo muito primordial. Mas voltando até para a frase que a gente abriu o programa, realmente, não só falando sobre propaganda, como o Caio abriu, né, mencionou, mas é realmente a alma do negócio. E depois da pandemia, a rede social está há muito tempo acontecendo aí, mas só depois da pandemia que as pessoas realmente falam, nossa, eu preciso estar ali nas redes sociais, né, Caio? E aí, por aí já entra um monte de desafios que o empreendedor tem para conseguir trabalhar essa área. E aí eu chego na minha primeira pergunta, que é sobre isso. Como que você acha, qual é o principal desafio, de repente, ali do empreendedor a partir do momento que ele começa a empreender, montar a sua empresa e trabalhar marketing? Qual você acha que é o seu principal desafio ou, de repente, o que ele precisa superar para poder trabalhar melhor isso? Cara, isso vai de encontro com uma coisa que eu ia falar antes da pergunta, que é assim, para contextualizar primeiro. O grande problema da comunicação é que quando você aprende a falar, estou falando de quando você tem 2, 3 anos de idade, você, teoricamente, já se comunica. Então, a comunicação ela é nativa. Você basicamente nasce se comunicando. Então, é uma coisa que você não consegue enxergar o valor que aquilo tem, porque está contigo desde sempre. É tão rotineiro. Né? Só que aí, a gente, trazendo isso para o conteúdo, para a parte do marketing, quando você vai ao médico e o médico te prescreve uma receita, você questiona o remédio que o médico está te prescrevendo? Nossa, você questiona qual é o exame que ele está te prescrevendo? Quando você vai no contador, o contador fala assim, paga esse imposto. Aí você questiona por que daquele imposto? Porque você não tem domínio sobre aquilo. Então você simplesmente acredita. Certeza. Com a comunicação, não. A comunicação sempre há um questionamento por parte do cliente. E aí o cliente tende a fazer o que ele acha correto. Só que nem sempre o que ele está querendo é o que o consumidor dele está precisando. Então, para chegar a responder na sua pergunta, a comunicação, para quem quer empreender, é como e o que a minha audiência, o meu cliente quer ver, ouvir e saber. Não é o que eu quero, não é sobre o que eu quero, é sobre o que ele quer. É sempre, realmente isso, é sempre realmente sobre o cliente. Sobre o segmento. Na verdade, o cliente do cliente, né? Sobre o segmento do mercado. Às vezes a pessoa passa a empreender, a cria uma nova marca, mas ela ainda não tem nem entendimento do público dela, das tendências de mercado, como as pessoas consomem, e aí ela tende a acreditar que uma estratégia que ela vê acontecendo de repente em outra marca ou em outro segmento pode ser que dá certo para ela, mas nem sempre, principalmente se não tiver o conhecimento. Então, rapidinho, só para a gente entender, por exemplo, o que é entender o seu público-alvo, né? Por exemplo, eu vendo brigadeiro. Vou pegar um exemplo bem simples, né? Não vou falar de uma mega empresa. Eu vendo brigadeiros. Cara, que horas que as pessoas tendem a comer brigadeiro? Eu vou chegar para oferecer a pessoa brigadeiro 10 horas da manhã, a chance dela consumir esse brigadeiro é muito pequena. Agora, se eu ofereço para essa mesma pessoa 1 da tarde, depois do almoço, a chance de conversão da pessoa para comer esse brigadeiro triplica. Por quê? Tendenciosamente, a pessoa tem mais vontade de comer um doce pós-almoço. Então, isso é entender o seu público. Então, assim, eu não vou, por exemplo, num sinal de trânsito, ofertar brigadeiro 10 da manhã. A minha conversão vai ser baixíssima, mas se eu for para esse mesmo sinal, 1 da tarde, a minha chance de conversão triplica. Simplesmente porque eu entendi a necessidade do meu público. Isso que você está falando, eu acho que até traz um gancho para a pergunta, obviamente, que pelo que a gente está conversando e que a gente que é da área já tem esse entendimento, o desafio maior do empreendedor realmente é entender a área de comunicação e marketing, né? Ele conseguir, lógico, não vai se tornar um especialista, até porque ele tem muito mais obrigações no dia a dia para poder tocar a sua empresa. Mas, minimamente, quando você vai ou criar um departamento de comunicação na sua empresa, ou contratar uma agência, que é o nosso caso, com o mínimo de conhecimento, você tem que saber como funciona aquilo ali. Até para saber pedir, né? Até para poder saber pedir, obviamente. E é muito importante que vocês ouçam o que a sua agência de comunicação está te propondo. E se você não entendeu ou não concorda, pede para explicar, né? Me convence. Até porque, assim, quando uma empresa contrata uma agência ou cria um departamento de
de marketing interno, o objetivo desse departamento e dessa agência é fomentar o crescimento da empresa. Bom, não tem porquê essa agência ou esse departamento querer jogar contra o crescimento dessa empresa. Sim. Então, parte-se do princípio que tudo que está sendo planejado e quer ser executado é visando o crescimento da mesma. Só que se o empresário não conseguir dar ouvido ou dar lastro para essas coisas acontecerem, de que adianta? Com certeza. Vai fazer mais do mesmo. Mais do mesmo, o resultado é igual. Não vai ter crescimento, entende? Sim. Ou vai ter um crescimento muito lento, né? A gente que acaba que a gente também está em posições de empreendedores, empresários, que a gente toca as nossas próprias agências, mas por a gente ser desse segmento, é mais fácil, obviamente, entender e até trabalhar isso dentro das nossas próprias empresas. Mas uma dica que eu poderia dar, acho que acredito que Caio também, é realmente isso, abrir a cabeça. Tanto é que as estratégias que mais funcionam é algo geralmente mais criativo, né? Mais fora da casinha. E até para criar isso tem que ter uma base de informações para conseguir propagar, né, Caio? Exatamente, porque assim, acontece muito com a gente lá na agência de, tipo assim, a gente criou uma peça, alguma coisa, e aí o cliente questiona, por exemplo, tem como aumentar minha logo, sabe? A gente está em 2024 e eu passo pelos mesmos questionamentos de 1990, sabe? Você tem... a minha Avalanche tem 6 anos, você deve ter bem um pouco mais, né? A Smart tem 10. Aí, bastante tempo. Mas eu tô no mercado há quase 17. 16 para 17 anos trabalhando com comunicação. Também. Comecei lá atrás, eu acabo sempre mencionando aqui, não aguento mais falar de The Girls aqui nesse programa, mas eu comecei no calendário lá atrás. O meu primeiro projeto que eu consegui, assim, moleque ainda, né? Estudando. E foi um projeto fantástico. Deu super bom, né? Mas foi a primeira vez que eu consegui trabalhar assim, puramente planejamento estratégico direitinho, depois indo para as estratégias individuais de mídia, tal. E através dali eu consegui ir trabalhando em outros lugares, mas essa estrutura, eu acho que eu comentei agora, né, de conseguir fazer todo o planejamento direitinho, essa é uma estrutura que faz muita diferença em qualquer projeto, né? E a agência geralmente tem esses processos para acontecer. Como que você faz geralmente para convencer seu cliente que a sua ideia é a que deve ser ouvida? Cara, isso aí cada vez é uma arte, assim, é um espetáculo à parte, né? A gente pensa, a gente cria e aí a gente apresenta para o cliente já com preço, expectativa do que vai acontecer, né? Justamente para tentar fazer com que ele já alinhe naquilo na cabeça dele e fale assim, realmente, isso aqui é legal porque vai chegar aqui e isso aqui para mim é bom. Nem sempre bate, às vezes bate mais, às vezes bate menos, mas o cliente já consegue ter alguma ideia. Por quê? Vender uma ideia é muito difícil. Totalmente difícil. Né? E a gente esbarra também, porque dependendo do recurso. Exatamente. Então, às vezes, você tem uma ideia mirabolante, mas como você vai conseguir exemplificar isso pro cara? Porque você não vai conseguir nem montar um protótipo. Exatamente. Né? Então, assim, eu costumo fazer piada, tipo assim, eu amo cliente com verba. Porque se você olha na TV, por exemplo, o Itaú pegou qual é o nome dele? Me fugiu o nome dele agora. Uma personalidade, uma celebridade? O Rocky, qual é o nome dele? Rocky Balboa. O Sylvester Stallone. Sylvester Stallone para ser garoto de propaganda do Itaú Uniclass com o Marcos Mion. É isso que eu falo agora, que fez o Marcos Mion. Cara, qual o custo disso? botar ele para falar português, sabe? Depois a Itaú ainda fez com, logo em sequência, o rolê todo da Madonna no Rio, né? Sim, então assim... Cara, quanto de verba isso? É verba inimaginária, sabe? Então assim... Eu costumo dizer que assim, é muito fácil ter boas ideias quando você tem dinheiro. O difícil é você ter boas ideias, executar boas ideias sem ter muito recurso. E aí eu acho que é nisso que a agência tem a obrigação, sabe, de tentar otimizar recurso com criatividade. Sim. Porque fazer uma arte, fazer uma postagem, fazer um folder, fazer um outdoor, qualquer designer... Ele não precisa trabalhar numa agência. Qualquer pessoa que saiba operar e tenha um pouco de habilidade manual vai executar. Mas, tecnicamente, aquilo funciona? E sempre vai ser um material avulso, né? Desconecta com toda a realidade, toda a linguagem, de toda a comunicação. Ali. E isso acontece muito. Às vezes as empresas elas não têm nenhum padrão ali de comunicação definido, todos os processos. Enfim, motes, slogan, enfim... Todo objetivo de marketing, principalmente. Sim. Às vezes não tem nem objetivo de marketing. Então, gente, o importante realmente você está assistindo aí. De repente você não tem uma gigante verba para poder trabalhar com marketing e publicidade, mas é de extrema relevância que você consiga pesquisar um pouco mais, porque com certeza
algum recurso você vai ter para fazer alguma coisa, né? E falando hoje de rede social, assim, gente, eu não tenho verba para investir em anúncio. Quando a gente fala em anúncio, naturalmente a gente está pensando em TV, a gente pensa em rádio, que foi a cultura que foi da nossa geração. A gente foi educado a ver isso como mídia, né? A gente sempre foi consumidor de mídia. A gente sentava atrás de uma TV e literalmente consumia o que a TV queria mostrar pra gente. Isso mudou com a internet. Com a internet agora você, além de consumidor, você é um produtor de mídia. Porque quando você faz um reels seus, você está produzindo um conteúdo. Então você virou um produtor de mídia. Então, o que a pessoa precisa pensar? Abrir a rede social, o canal social é gratuito, certo? Movimentá-lo também é gratuito. Impulsioná-lo custa R$6 por dia. Um valor mínimo, né? É verdade. São R$6 por dia. Então, assim, comparado com um anúncio de TV local, que o mais barato é R$200, você consegue fazer alguma coisa já com um recurso pequeno. E já consegue aparecer para uma projeção de pessoas exatamente. Não Só isso basta, Caio? Não, porque senão só essa mídia funcionava, e não é. Você precisa ter uma capilaridade. O que é uma campanha estruturada? Você vai usar rede social, você vai usar rádio, você vai usar TV, você vai usar busdoor, vai usar outdoor, você vai usar o máximo de mídias possíveis para você conseguir fazer um amarrado sobre aquela comunicação para que todo mundo veja em qualquer lugar que esteja. Isso é até uma das próximas perguntas, não vou fazer agora não, mas sobre essa integração de mídias na hora de do online, offline, fazer todo o seu planejamento aí. Quando você começou a estudar isso, comunicação em si, publicidade e tudo mais, foi sempre que você quis estudar? Ou pensou em ir para outra área? Como que surge esse interesse? Cara, assim, a minha mãe é prova viva disso. Eu sempre tive um problema muito sério com escola. Eu sempre fui muito difícil, eu dei muito trabalho para minha mãe quanto a isso. Você era do Dinâmico, não era? Sim. A gente se conhece de lá. Então, assim, eu sempre dei muito trabalho. Esses dias eu me encontrei com um amigo e falou assim, cara, você não queria nada com a vida, né? Eu falei, eu não queria. Só que quando chegou no 3º ano do ensino médio, eu fazia curso técnico em informática no Dinâmico e tinha matéria de Photoshop, de Corel, que era o Veríssimo que dava. A gente, olha, até a nossa origem parecida. Salve Veríssimo. Não sei nem onde o Veríssimo tá, mas o Veríssimo foi o cara que hoje, se eu tivesse que agradecer alguém, eu agradeceria ao Veríssimo, porque foi ele que me mostrou essa parte criativa. Foi ele que me mostrou esse caminho, né? E Veríssimo acho que é publicitário, não era? Ele não se formou porque não fez a última prova. Pode crer. É a história que ele conta, não sei se é fato. Se duvidar, tipo assim, foi uma sensibilidade dele de acrescentar o Photoshop ali dentro do curso técnico e as pessoas... Exatamente. E aí, quando eu peguei aquilo, tomei gosto por aquilo, e eu fui ler e entender sobre o que profissão eu poderia ser que usava aquilo, eu me encantei. Tanto quando eu fiz o meu vestibular para fazer a faculdade, eu já fiz focado em publicidade, já sabia o que eu queria e foi. Eu não tive outra opção. Eu já fui determinado para fazer aquilo. E dali para frente, cara, eu passei a faculdade inteira sendo um aluno que eu nunca fui na escola. Mas é porque você está estudando uma coisa que você gosta, que você queria. Eu tenho muito... Crianças, não repitam isso. eu tenho muito essa percepção também. E, na verdade, eu não achava que eu iria fazer comunicação. Na verdade, nem tinha ouvido esse termo comunicação social ainda. A Andréia Portugal, que é uma professora e uma figura muito relevante aqui na nossa região, ela que me dava aula na época de psicologia, porque ela dá aula, se eu não me engano, de educação física e psicologia. E no último bimestre também, no 3º ano, tinha um trabalho que as pessoas tinham que fazer sobre a carreira que ia seguir. Aí quando eu fui dar o meu tema, que eu falei, psicologia, biologia. Aí ela, tá viajando, moleque. Vai pesquisar sobre publicidade e propaganda pra ver se é algo que você quer. E, cara, quando eu pesquisei, não pesquisei horrores, mas a primeira lida que eu dei... Até porque a gente não tinha uma internet, né? É, verdade. Mas eu tinha já umas habilidades com foto, vídeo, na minha família já... Sempre teve câmera fotográfica e de filmadora também pra gente usar. E meus pais deixavam na minha mão, cara, moleque. Eles deixavam eu brincar. Então era meio que, possivelmente, eu realmente iria pra essa área, né? Mas enfim. E hoje o que você mais gosta de executar dentro da comunicação? Cara, então, hoje eu sou muito apaixonado por estratégia digital. Assim, eu já fiz de tudo, porque quando eu comecei a agência, eu era uma eugência, que a gente chama, né? Então, eu criava, eu fazia, eu produzia, eu imprimia, eu fazia tudo, né? Então, eu tive que aprender um pouco de cada coisa, o que hoje, como gestor,
me faz ter uma clareza muito boa, porque eu sei o tempo que aquilo demora, eu sei a dificuldade que aquilo tem, então consigo ter uma sensibilidade com os colaboradores de entender, cara, pô, isso aí dá para apertar e fazer um pouquinho mais rápido, pô, isso aqui não, realmente precisa de mais prazo, vou te dar mais prazo. Então, é porque é muito difícil você cobrar quando você não tem zero conhecimento sobre a coisa. Então, eu passei por todas as áreas. Já fui o apaixonado do designer, eu só queria fazer design, queria ficar escondido dentro de uma sala no ar-condicionado fazendo arte, né? Já tive essa fase. Mas depois do marketing digital, que eu conheci a parte de estratégia, a parte de análise de dados, de comportamento, de engajamento, cara, é uma parada que eu me apaixonei, me especializei e venho estudando e me especializando cada dia mais, porque é um mercado que você dorme ele de um jeito, você acorda ele está de outro. Né? Muda completamente, principalmente as plataformas, elas vão ter atualizações e muda o algoritmo, e aí o que você tinha de estratégia para o seu cliente você tem que mudar, porque o algoritmo mudou. E você sente o resultado da estratégia indo bem ou indo mal em minutos, é surreal como qualquer mudança de algoritmo da plataforma, ele repercute imediatamente nas suas estratégias, é surreal. Você abordou uma coisa que eu acho que é relevante até para a gente comentar sobre as pessoas que querem seguir essa área de comunicação, marketing e tudo mais. Essa multitarefas que o Caio comentou de quando ele começou como Eugência, é muito parecida as histórias também, acho que de outros empreendedores da nossa área também. Praticamente todo mundo começa como Eugência fazendo várias coisas que futuramente viram dividindo. Setores, mas é muito importante que uma pessoa que quer se formar em publicidade, propaganda ou marketing, ou enfim, seguir para essa área, que você consiga explorar essas habilidades, tanto pensar em planejamento de conteúdo, né, redação, parte de criação, de arte, e por aí vai. Vídeo minimamente, né? Ter um bom conhecimento minimamente de vídeo, fotografia, porque com certeza... Porque nem sempre é muito fácil, né, Caio? Descobrir qual setor que a gente quer trabalhar mais, né? Eu, por exemplo, também fui assim. Fui pra faculdade achando que queria super trabalhar com criação. Rato de veríssimo também, com Photoshop, tal, achava que ia trabalhar com isso. E eu me apaixonei completamente pela parte de planejamento estratégico e depois... Agora, né, depois desse boom das redes sociais, planejamento de conteúdo também, que eu gosto muito de matutar a cabeça ali, pensando no que seria interessante das pessoas verem lá atrás. Tem algum segmento mercadológico que você gosta mais de trabalhar? Tipo, beleza, cara, sei lá, esse segmento? Na verdade, assim, hoje não. Eu não tenho segmento, eu já até pensei nisso no sentido de, tipo assim, tentar tornar uma agência especialista no nicho, mas eu gosto do desafio de falar um pouco sobre tudo, sabe? De saber um pouco sobre tudo, porque isso para sua bagagem pessoal, no caso falando de mim, é muito bom, né? Então, assim, eu lembro recentemente conversando com a minha esposa e eu atendi muito tempo a Juliana Paz, aqui o salão da Juliana Paz, a franquia que teve aqui, verdade. Muito tempo. Então, eu entendia muita coisa sobre cabelo. E aí ela chegou em casa com uma máscara da Tresemme, da Sebastian, o Thermopenetrate da Sebastian. E eu falei assim, caraca, você comprou essa máscara é fantástica. Ela, como é que você sabe disso? Eu falei, se liga não. Entendeu? Então, assim, porque foi muita dedicação para entender o mercado do cliente, entender o que é bom, e isso para sua vida, como conhecimento, cara, conhecimento nunca é demais. E o Juliana Paz era um empreendimento já franqueado, você acabava tendo que seguir determinadas normas da marca, né? E muita coisa a gente construiu junto, porque na época tinha o Vinícius, que era o assessor da Rosana, que era a dona da franquia, irmã da Juliana, e tive muito contato com a Rosana, e assim, a gente definiu padrões, definimos algumas coisas juntos, inclusive para a franquia, né? Então foi um relacionamento muito legal, ficamos bastante tempo juntos. Então, assim, foi um trabalho muito desafiador, porque foi minha primeira franquia. E aí já trabalhei com franquia da Depil, já trabalhei com outras franquias, e aí ficou mais fácil, porque já sabia como franquia funciona, né? Para quem não é da área, porque geralmente os franqueados, eles já têm a sua assessoria de comunicação e marketing, ou sua agência, que já faz todo o planejamento ali da matriz em si. Então, quando isso é replicado e as pessoas vão comprando as franquias e vão executando, a gente, como agência, a gente precisa se adaptar a essas normas, mas não que isso seja uma verdade verdadeira, né, Caio? Dá para se trabalhar ali alguma coisa, às vezes... Seguindo um padrão, mas botando aprovação, a sua cara. Às vezes tem que aprovar também, né? Com o Departamento Superior de Marketing ali. Até porque, se a gente for parar para pensar, uma franquia que é matriz em Alphaville, São Paulo, e uma outra unidade que é em Angra dos Reis,
elas não podem ter a mesma linguagem de comunicação. Os públicos são completamente diferentes. Sim, completamente. Então, tem que ter um pouco da personalidade do lugar. Tem que fazer adaptação. Tem que fazer uma mesmo. adaptação. Entendeu? A gente comentou aqui também sobre esse boom das redes sociais, né? Que as pessoas ficaram completamente mais atentas à rede social e marketing depois da pandemia. Vou comentar uma parada com você. Eu tenho um cliente, que é até meu cliente até hoje. Vou explanar. Mas é porque é bem familiar também. A gente faz o do Brutus, que é para quem não conhece a região, é um pub, tipo restaurante, tal, e o empreendedor, o dono, é meu irmão. Então a gente acabou trabalhando junto. Você acredita? Eu acho que é mais difícil ainda. O momento que eles mais ouviram que o marketing tinha para dizer foi no momento da pandemia. Eu tinha maior dificuldade, e era para ser o contrário, né? Conversando com uma empresa que é familiar e tal, para conseguir aprovar as coisas, era para ser mais fácil. Mas na pandemia, eu estou fazendo esse recorte para as pessoas entenderem que na pandemia, realmente, os empreendedores falavam, não, peraí, eu tenho que ouvir o que essas pessoas têm para dizer. Não é possível que eles estão falando isso tudo à toa, né? Muito isso. E minimamente, cara, tem que ser debatido mesmo, né? Você tem que estar convencido que aquela estratégia é boa para a sua empresa, e a nossa função realmente é mostrar, explicar e tudo mais. Caio, e aproveitando esse gancho que a gente está falando de rede social, né, desse boom e tudo mais, a gente leva para um senso comum também, né? Porque as pessoas falam, tá todo mundo na internet, tem que produzir super para a internet, tem que estar lá e tudo mais. Mas eu acho que isso também acabou trazendo essa ideia de que as pessoas precisam só trabalhar na internet. E pelo contrário, todas as outras mídias estão aí, a gente tem que trabalhar com essa integração, né? Como que você enxerga essa questão? Assim, falando de uma forma bem didática, a internet serve para duas coisas hoje. Para nutrir a sua audiência, para você dar conteúdo, alimentar a sua audiência e para dar escala. Fazer a coisa crescer com a velocidade. Agora, as outras mídias, que a gente pode chamar de mídias tradicionais, eles vão te dar posicionamento de marca, vão te dar branding, vão te dar credibilidade. Uma empresa que hoje está na TV, que está na rádio, a pessoa olha com uma ótica diferente de uma empresa que só tem um perfil no Instagram. Essas mídias tradicionais, eu costumo dizer que ela tem... De repente, ela pode até não ter o alcance que determinada estratégia digital vai dar, mas ela tem essa força das pessoas acreditarem na mídia. Exatamente. Né? Era igual o telefone fixo. A empresa só era empresa que tinha um telefone fixo. Né? Total, faz total sentido. Porque antigamente você fala assim, é só celular? O cara fala assim, essa empresa aí já nem... Aí hoje eu te pergunto, quem tem telefone fixo? Quem sabe que é telefone fixo? E uma percepção também, né, já que a gente está falando sobre mídias, integração, ou mídias tradicionais, a ideia é que, muito superficialmente dizendo, né, gente, mas a ideia é que consiga fazer com que essas mensagens sejam complementadas, né, Caio? Sim. Porque aí, de repente, você está falando com determinada pessoa que não vai estar te vendo na internet, mas vai ver na TV, e quando ela pegar o celular dela, a continuação daquela comunicação está no celular. E uma outra observação também que eu gostaria de fazer, que o Caio vai concordar comigo. A gente é da geração TV, né? Então, quando a gente via na TV, aquilo ali possivelmente poderia virar um hábito de consumo e, enfim, cultura, né? A TV dita a cultura. Só que a internet acabou se tornando a nossa primeira tela, de fato. Antigamente a gente acordava, acho que eu já até falei sobre isso em outro episódio. A gente acordava, de repente ligava a TV ali e ali a gente ia sendo impactado. Mas celular agora você tem a oportunidade de estar na vida da pessoa, no dia daquela pessoa, quando ela acorda, porque ela vai pegar o celular e vai olhar, né, Caio? E você passa a ter um pouco mais de controle sobre o que você recebe de conteúdo. Na época da TV, não. Quando a gente só tinha TV como majoritária, a TV botava o que ela queria e você assistia. A sua opção era assistir ou não. É verdade. Não tinha outra opção. Né? Então, assim, hoje com a internet você consegue segmentar o que você quer ver, inclusive criar conteúdos específicos para cada pessoa que você quer. Que é o que faz a internet ter a escala que ela tem. Eu conseguir apresentar a mensagem A para o público A, a mensagem B para o público B. Segmentar. Né? Conseguir segmentar com mais força. Na TV, isso eu acho que era mais voltado ao tipo de programa. Exatamente. Ou ao horário que aquele programa estava passando, né? Pra gente finalizar, cara, é muito maneiro conversar com a gente na área, porque o papo vai fluindo. Vamos ter que chamar Caio mais vezes aqui pra gente falar sobre outras coisas. Mas pra gente finalizar, Caio, eu gostaria que você falasse, né, para pessoas ou jovens, de repente, ou enfim, qualquer pessoa pode querer iniciar uma profissão nova. Mas o que você diria para as pessoas que
gostariam de seguir a carreira que a gente tem, trabalhar com publicidade, propaganda, qual seria seu principal conselho, digamos assim? Cara, vou olhar para minha câmera aqui, ó. O conselho que eu daria é um conselho para qualquer profissão, não só para nossa. Cara, se você se propõe a fazer alguma coisa, faça bem feito. Se dedica, estuda, procura, porque o mercado digital, principalmente, é um mercado que muda diariamente, né? Então, assim, se você por exemplo, é até contraprodutivo o que eu vou dizer, mas assim, por exemplo, hoje alguém chega para mim assim, pô, eu queria fazer uma pós em marketing. Eu falo, não faz. Não faz? Sabe por quê? A pós-graduação hoje, se você for pegar o escopo de estudo dela, ela é de 2020, 2018. Sim. Cara, de 2018 para 2024, a internet mudou completamente. Então, assim, não é que ela não tenha valor, ela tem valor. Para quem não sabe nada, ela vai te dar a base. Mas para quem quer se especializar, não é o momento. A não ser que você olhe lá e fale assim, não, o escopo dela é 2023. Porra, tá dentro? Vale, faz. Mas a maioria não tá. Então, assim, tá sempre atualizando, tá sempre estudando. Não tem como, com qualquer profissão, estudar e adquirir conhecimento é o caminho principal. E a internet... E as plataformas vão mudando completamente. Completamente, vão surgindo novas, vão mudando. Enfim. E não só internet em si. Um outro exemplo é a própria TV, que com a internet ela precisou se adaptar completamente para coexistir com a internet. Hoje em dia, quando que a gente imaginava que a gente ia assistir, sei lá, o programa que a gente mais gosta de assistir no domingo, botar na segunda-feira. Você perdeu no domingo, vai assistir na segunda-feira. É muito importante. Boa dica, cara. Ó, esse foi o grande querido Caio, por favor. Equipe, palmas para esse queridão. Pode botar na sua... Não vou te dar o dia, mas em breve vou te chamar de novo, porque a gente tem muita coisa pra conversar. Tem muita Quem coisa. sabe Rascaon, né, ô produção? Com certeza. Levar Caio pras nossas manhãs também. Bom, gente, continue assistindo a gente. Não esquece também de acompanhar toda a nossa rede social, tanto da Rasca, @RascaWeb, desse queridão também, nosso convidado. Qual é o seu arroba, Caio? @Caio Flores e @agenciasmart.rio. @Mauri Guimarães. Você quer mandar algum recado para alguém? Para seus colaboradores, para seus públicos? Só mandar um beijo para todo mundo que está assistindo, dizer que, mais uma vez, agradecer a presença, agradecer a oportunidade, parabenizar pelo programa, tá incrível. Obrigado. E, cara, vamos para cima e sucesso. Tamo junto! Ó, semana que vem a gente tá de volta, hein?